Olá, pessoal. Dando continuidade aí à correção da nossa prova de professor de ciências, vamos continuar aqui a partir da questão 6. Lembrando que todo o conteúdo para professor, tanto de ciências quanto de geografia, história, todo o conteúdo de língua portuguesa foi igual, as questões eram as mesmas, tá? Então, vem comigo. Questão número 6. No trecho, era hora de uma pessoa, temos respectivamente e aí as alternativas, né, se referem a letras e fonemas. Esse conteúdo a banca Ian gosta muito de cobrar, então é bom que você saiba a diferença de letra e fonema. Muita gente confunde com sílaba, tá? Que fonema é sílaba, mas não. Fonema é o som que cada letra produz. Então, nós temos palavras com mais letras que fonemas, nós temos palavras com mais fonemas que letras, como, por exemplo, a palavra táxi. A palavra táxi tem, na pronúncia dela, tem aí o X, tem som de KS, né? Táxi. E aí a gente tem 4 letras e 5 fonemas. E quando nós temos os dígrafos, sejam vocálicos ou consonantais, também temos aí 2 letras com um som apenas, como LH, NH, RR, lembra disso? E os dígrafos vocálicos são aqueles que têm vogais seguidas de M ou N, quando essas letras M ou N servem para nasalizar o som dessa vogal. Então vamos contar aqui o número de letras e começar a resolver essa questão. Então vamos lá. Vamos começar pelo número de letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 letras. Nós temos 18 letras. Agora vamos contar o número de fonemas. Nós temos aqui um dígrafo vocálico, SS, e nós temos a letra H, que é uma letra muda. Essa letra não tem som na língua portuguesa. Tá? Então, a gente tem menos 2 fonemas. Então, nós temos 18 letras e 16 fonemas, descontando aqui o dígrafo consonantal e a letra H. E é o que está aqui na letra A. 18 letras e 16 fonemas. Gabarito, letra A. Vamos para a próxima? Também acho que a televisão paralisa a criança numa cadeira mais do que o desejável. A classe gramatical da palavra destacada é. Vamos lá. Classes gramaticais são conhecidas também como classes de palavras, né? Classes podem ser chamadas de classes gramaticais ou classes de palavras. São aquelas 10 classes onde nós colocamos todas as palavras da língua portuguesa. É como se nós tivéssemos 10 países tendo que encaixar todo mundo nesses países, tá? Nesses 10 países apenas. Então, a classe dos adjetivos é aquela classe que acompanha o substantivo, dando a ele características. O substantivo nomeia todas as coisas, e geralmente o substantivo ele vem precedido de um artigo. A conjunção liga orações e palavras de mesma função sintática. E os pronomes, eles acompanham ou substituem o, os nomes, né? São aquelas palavras que lá na sintaxe elas vão substituir os substantivos. Nós temos pronomes pessoais do caso reto, que são eu, tu, ele, nós, vós, eles, são as pessoas do discurso. Nós temos pronomes oblíquos, possessivos, vários deles. Então, anota aí no seu caderninho para estudar classes gramaticais, porque é muito importante. Muito mesmo, muito mais do que muita gente pensa. Então, vamos ver ali. A palavra desejável está precedida do artigo o, sendo assim substantivo, que é o que está na letra B. Então, gabarito da 7, letra B de bola. Vamos para 8. Questão 8. Quando você cita um inconveniente da televisão, uma boa observação que se pode fazer é que não existe nenhum aparelho de TV, e aí continua lá naquele texto. A palavra destacada, né, aqui no caso as palavras, né, exerce a função de. A palavra destacada exerce a função de. Bom, quando a gente fala em função, a gente já pensa na sintaxe, né? Função sintática é qual é o papel que a palavra ou o termo desempenha dentro ali de uma oração. Vamos analisar. E lembrem-se que quando a gente faz uma análise sintática, a gente procura primeiro o verbo, que é a partir dele que nós vamos encontrar os outros termos da oração. Quem é o sujeito? Quem é o complemento verbal? Se é objeto direto, se é objeto indireto. Então, primeiramente, a gente encontra o verbo.
O verbo ali é o cita, o verbo citar. Quem cita, cita alguma coisa. Ele é um verbo transitivo, porque a gente não pode parar nele, precisa de complemento, e esse complemento se liga a ele sem auxílio de preposição. Então, verbo transitivo direto. Então, a palavra inconveniente é um objeto direto do verbo citar. É o que está aqui na letra B de bola, tá? É o objeto direto, porque o é artigo e não preposição. Questão número 9 agora. Assinale a opção onde a concordância não está de acordo com a norma culta. Letra A. A criança é as minhas esperanças. Parece, né, que só pode ser dessa forma, mas a gente tem outra construção também com isso aí. A gente pode concordar com minhas esperanças. Poderia ser: a criança são as minhas esperanças. Estranho, né? Mas não seria errado. Então, essa daí está certa. A questão que é que nós encontremos a errada. Letra B, a manada de elefantes destruíram toda a floresta. Aqui, a concordância poderia ser feita também no singular, concordando com manada. Ali está concordando com elefantes, mas poderia concordar com a manada, que está no singular, podendo ser: a manada de elefantes destruiu toda a floresta. Isso está certo, tá? Porque poderia ser das duas formas. Letra C. Manuel foi um dos que fizeram o trabalho. Tá certo também. Poderia ser: Manuel foi um dos que fez ou dos que fizeram. Vamos analisar a letra D. Só sobrou essa para nós. Aspiram-se a bons cargos na empresa. Aspirar é um verbo que tem dupla regência e a regência com preposição ou sem a preposição altera drasticamente o seu sentido. Então, o verbo aspirar pode ser usado no sentido de desejar, almejar alguma coisa, como é o caso aqui. E nesse caso, ele é verbo transitivo direto junto com a preposição a. Ele é usado junto com a preposição a. Quem aspira, no sentido de almejar, desejar, aspira a alguma coisa. Tem uma outra regência que é quando ele é verbo transitivo direto. E aí ele tem o sentido de sorver, respirar. Por exemplo, aspirou o ar da montanha. Só que aqui, nessa construção, nós temos o sujeito de forma indeterminada. O verbo aspirar está junto com a partícula ser. E quando isso acontece, nós não podemos falar que ele tem voz passiva, porque aí ele ficaria no plural. Ele deveria estar no singular por ser um verbo transitivo indireto. Verbos transitivos indiretos, eles não podem ir para a voz passiva. Ok? Estuda isso, voz ativa e passiva, estuda a regência verbal, que é muito importante também para saber crase, tá? Então aqui deveria ser: aspira-se a bons cargos na empresa, porque aqui nós temos o ser como índice de indeterminação do sujeito e o verbo deveria estar na terceira pessoa do singular e não do plural, como está aqui. Então, gabarito letra D. Próxima questão. Vamos analisar a questão 10. Assinale a opção onde não ocorre erro de grafia, ou seja, aquela que tem tudo escrito ali certinho. Vamos pensar aqui. Quando se fala em erro de grafia, a gente está falando aí de vários assuntos. Por exemplo, letras escritas colocadas de forma incorreta, usando SS no lugar de ser cedilha ou vice-versa. A gente está falando do uso dos porquês. A gente fala de homônimas e parônimas, que são palavras que são escritas de forma parecida e têm significados diferentes. A gente está falando, pode até falar da crase, né? Que a crase é um fenômeno sonoro, mas é representado pelo uso do acento grave. Então a gente pode falar também do uso dos porquês. Então aí pegam vários assuntos esse tipo de coisa. Então vamos analisar uma por uma. Vamos ver a letra A. O estádio fica a 5 quilômetros. O verbo haver, usado assim no singular, ele deve ser usado no sentido de existir ou no sentido de tempo passado, o que não acontece aqui. Então aqui deveria ser a sozinho, fica a 5 quilômetros. A orquestra fez um grande concerto para a plateia. Concerto, nesse caso aí, ele deveria ser com C. Nós temos duas formas de escrever a palavra concerto. A fala é igual, mas concerto com S é reparar alguma coisa, é ajeitar alguma coisa, tá? E quando se refere à música, é o concerto com C. Aqui está se falando de uma orquestra, então deveria ser com C. Letra C, não sei o porquê dessa resposta.
Esse porquê, ele é junto sim, porém ele deveria ter um acento circunflexo, tá? Porque ele é um artigo, como está ali precedido de artigo. E quando o porquê ele equivale a um substantivo, ele vai estar junto e com acento. Vamos ver a letra D, que é a única que sobrou para nós. Marcelo foi mal na prova de matemática. Tá tudo ok aí. O mal com L é aquele que pode ser substituído por bem. E o mal com U pode ser substituído por bom. Faça esse macete, use esse macete que vai dar certo em 99% dos casos aí da dúvida de mal com L ou mal com U. Certo, pessoal? Vejo você na próxima aula, então. Ó, e se não acertou, não desanima, continua treinando.